Olá, meus queridos irmãos, meus amados. Vamos mais uma vez aqui para trazer uma escola bíblica para você. Como sempre, nosso objetivo sempre é poder te ajudar, te orientar e trazer conhecimento e fazer que você chegue aonde Deus quer que você chegue, que é ao avivamento. Nós estamos na escola bíblica, mas antes disso eu queria carinhosamente pedir você que mande aí o seu ok, não esqueça de mandar esse ok. Você que quer que eu te conheça, talvez nós temos aí algumas visualizações que a gente não sabe quem são. Você, eu sou do estado tal, sou da cidade tal. Mande aí seu comentário, fala de onde você é, né? E com certeza estaremos te dando aí um coraçãozinho assim bonitinho, como dizia assim o meu amigo Guinaldo, um coraçãozinho para você e bem carinhosamente, entendeu? E com certeza, quiser entrar em contato, sempre eu mando meu Instagram, é só entrar nele lá, com certeza estaremos conversando sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Estamos aqui no nosso curso, esse aqui é Mãos Limpas e Coração Puro, escrita por Dr. Gregory Friesel, né? Nós estamos aí na nossa terceira escola bíblica, falando sobre esses temas, né? Que é muito importante. E o tema que nós estamos abordando aqui, eu não tenho falado ele, mas hoje eu vou falar, né? Eu não tenho falado, o tema é Vitória sobre a impureza, o maravilhoso poder de uma vida plena em Cristo. É lutar contra nós mesmos, né? Tem um problema muito sério, nós temos problemas muito sérios, né? Problemas que sempre vamos confrontar com eles, e essa é a nossa luta, essa é a nossa peleja do dia a dia. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Hoje estamos na terceira parte desse tema, né? Então a gente vai terminar esse tema hoje e na semana que vem, né, estaremos abordando outro tema dentro do livro, né, no segundo capítulo, né, desse livro. Falando que temos 3 capítulos, estaremos no terceiro capítulo semana que vem. Vamos lá? Visitar bordéis e pular de penhasco. Aqui é o tal tópico, né? Imagine que alguém fosse visitar um bordel e vagasse de um quarto para o outro vendo uma variedade de atos imorais e perversidades. Seria absurdo que se dissesse, tudo bem, eu farei isso porque eu só estou tentando melhorar meu casamento ou ficar por dentro do que as pessoas estão enfrentando. Além disso, sou um adulto e eu posso ver essas coisas sem ser afetados de forma maléfica. Considerando que qualquer uma dessas ideias abordadas anteriormente é ridícula e errada. Ver imoralidade online é essencial. É essencialmente a mesma coisa. Não existe aquela coisa que a pessoa vai diferenciar o olhar pelo fazer. Não existe diferença para isso. Nós temos aqui algumas passagens bíblicas que é de suma importância, que também vemos que isso aqui é bem conhecido entre nós, que é o capítulo 3, versículo 23 de Provérbio. Todos nós já conhecemos bem claramente, que diz o seguinte, olha só. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede a fonte de vida. A fonte de vida. Então, a fonte de vida, ela procede do coração. Se você tiver um coração ruim, a sua vida vai ser ruim, com certeza. Temos ainda o capítulo 23 de Provérbio, e vamos ler o versículo 7. Versículo 7, que diz o seguinte, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e bebe, mas não está sendo sincero, né? Então, a alma, diz aí os doutores estudiosos, que é o espelho da nossa, é o espelho de tudo, né?
É o Espírito que nós vamos ver quem somos nós verdadeiramente, né? Aquilo que você vê exteriormente é uma coisa, mas o que vê interiormente é outra coisa. Aí a pessoa vai dizer, coma e beba, mas ele não vai ser sincero, né? Mas por quê? Porque a alma não está condizendo com aquilo que ele está falando, ok? Vamos ler isso aqui. Quanto às ideias de que todo mundo está vendo, considere uma segunda analogia. Se todo mundo está bebendo um veneno mortal e pulando de um penhasco, significa que você deve fazer o mesmo? Não cometa erros. A pornografia é um veneno espiritual e um penhasco moral mortal. Não há desculpa ou exceções. Mesmo que o pecado de alguém não seja exposto, o Espírito de Deus fica entristecido e o poder espiritual devastado. Sua intimidade e seu poder com Deus são dizimados por esses pecados escondidos. Só isso é a razão mais do que suficiente para você rejeitar completamente o pecado. Entristecer o Espírito de Deus é a pior coisa que deveríamos fazer. Às vezes as pessoas cometem esses tipos de erros, esse tipo de pecados, e tem aquela ideia, né, que ninguém está vendo e não vai haver consequências. Você que pense, né? Você que pensa que não há consequências. Há consequências sim, e elas são duríssimas. Às vezes dói em tudo, dói financeiramente, dói fisicamente, dói espiritualmente, dói emocionalmente, em tudo, dói tudo. E às vezes as pessoas estão sofrendo aí, mas elas nem têm ideia, ou elas não procuram, né, ter essa ideia de que o problema é justamente esse problema. Então, porque as mentes dessas pessoas já estão cauterizadas. Eu até extraí essa palavra, mente cauterizada. É uma mente insensível às verdades espirituais. Ele não se sensibiliza do que ele ouve, não se sensibiliza por aquilo que ele está recebendo, até mesmo aquilo que está vindo e vem impactar ele. Observe que Paulo fala a Timóteo, deixa eu ver aqui a primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte, ó, eu vou ler o versículo 1 para podermos fazer um contexto para entender direitinho, né? Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, os que têm a consciência cauterizada, essas pessoas insensíveis, elas já queimaram todos os seus neurônios espirituais e não conseguem sensibilizar pela palavra de Deus. Aquelas pessoas que ouvem, e no final das contas, elas não conseguem sentir nada, né? Sentir nada. É incrível que pareça. Agora, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e que ninguém traz pesar, mas tristeza do mundo produz morte. Arrependimento é o primeiro passo. Se não houve arrependimento, então isso quer dizer que as coisas não estão bem. Aí arrependimento não é sentir aquele remorso porque você fez alguma coisa errada. Arrependimento é quando você se sente triste, amargo, uma tristeza amarga que faz com que você chore desesperadamente para poder não mais fazer aquilo. É exemplo assim como Pedro negou Jesus. Diz a Bíblia que Pedro chora copiosamente, né? E aquele choro fez com que ele entendesse o mal que ele fez e que não ia fazer mais. Estou entendendo? É assim que deve ser. Agora tem outro tema aqui que é muito importante também, que é jogo e pornografia. Reconhecendo seu poder viciante sobrenatural.
A pornografia, ela vira um vício. Com o jogo também. O jogo, ele vai sempre levar a pessoa sempre aquele lado ganancioso. A ganância, na verdade, faz com que ele faz se sentir bem em ganhar e às vezes perde em tudo, né? Temos aqui algumas coisas interessantes, mas antes disso eu queria falar aqui sobre que existem possibilidades de nós demolirmos todo este mal a qual pode vir sobre nós. Paulo, de uma forma bem sábia, em 2 Coríntios, capítulo 10, né? Então já estamos aqui em 2 Coríntios mesmo, então vamos ao capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 3 até o 5. Vocês ouvem atentamente ou vocês abrem a tua Bíblia, se você quiser ir, né? Eu não posso aqui esperar você abrir a Bíblia, mas você pode dar a pausa e abrir a Bíblia, né? Quando saiu, né? Abrir a Bíblia, né? E depois ler juntamente comigo. Diz o seguinte: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Esse é o problema nosso. Queremos lutar sempre segundo a carne. Por mais que andamos segundo a carne, mas não temos que lutar segundo a carne. E quando nós ficarmos lutando segundo a carne, vamos ter problemas. Versículo 4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo raciocínios falaciosos. 5. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando você focaliza, ou se você se foca em Deus. Aqui Paulo falou aos filipenses, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando das que estão diante de mim. Eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso que devemos fazer. Então, a nossa vitória, ela vai vir como? Vir pela fé e vir pelas nossas renúncias. Quando nós renunciamos nós mesmos, esse é o ponto de partida. É claro que a renúncia tem que estar em mãos dadas com a fé. Tem que crer, tem que acreditar. Porque se você está fazendo as coisas sem acreditar no que Deus pode fazer na sua vida, aí eu concordo plenamente com você que você não vai conseguir nada. É tudo pela fé. E renunciar a cada dia determinadas coisas ou em tudo que a impede, como Paulo falou aqui aos Coríntios, levando todo o nosso raciocínio cativado, presos à obediência a Cristo. Eu quero obedecer somente a Cristo. É por isso que quando eu sempre ensino meus amados irmãos, eu não sei se ainda eu falei ali em Chapecó sobre isso, mas como nós estamos aqui, alguns irmãos que são membros ali que estão sempre assíduos aqui na nossa escola, é uma coisa que eu sempre ensino o seguinte: se alguém perguntar para você, você é religioso? Eu disse, não. Você é crente? Bom, eu creio em Deus, então eu posso me considerar crente. Você é cristão? Bom, também posso me considerar cristão, porque eu também creio nas mensagens de Cristo. Mas você é o quê, então, na verdade? Eu sou seguidor de Cristo. Eu sou aquele que segue os princípios elementares do Senhor Jesus, aqueles ensinamentos dele. Então, agora é claro, para falar isso, a pessoa tem que estar inteirada dos princípios dele. Porque aí, né, eu falo que eu sigo os princípios de Cristo e, na verdade, não sigo, aí eles vão com um caminho muito ruim, né? Vamos lá. Não devemos viver em paranoia e com medo dos males da sociedade, mas sim vigilantes com sabedoria. Tragicamente, muitos crentes caem por causa do arrazoado falso de que nós vamos ser expostos ao mal porque de qualquer jeito na sociedade hoje. Por isso, não adianta sermos cuidadosos quanto assistir filmes com imagens impuras. É crucial entendermos que há uma enorme diferença
entre exposição inevitável e exposição por livre iniciativa através de atividades, filmes ou internet. Bom, você pode passar, às vezes, e ver algumas coisas, mas isso não significa que você está vendo. Agora, quando a pessoa toma a iniciativa e pro iniciativa de querer ver, aí não é mais um caso de inocência ou ou do tipo qualquer. Ele intencionalmente, né? Existe o culposo, existe o doloso, né? O problema todo é o dolo, né? A pessoa assumir que ele está vendo aquilo ali e acabou, e ele pegou, ele mesmo ligou, ele mesmo foi ao canal, ele mesmo foi lá e viu, ele mesmo jogou, ele mesmo está ali no cassino, seja o que for, está jogando, está vendo pornografia. É um perigo muito grande. Abrir a porta propositalmente é o mesmo que dar às forças demoníacas um convite formal para dominarem as nossas mentes e inflamarem nossas paixões. Tome cuidado, justamente nesse ponto importante aqui, inflamar nossas paixões. Quando isso é inflamado, a coisa fica mais complicada para o ser humano. E muitas das vezes muitos acham que eles estão andando no caminho certo. Aí eu vou ler para você aqui uma passagem bíblica muito interessante, para mostrar para você que às vezes aquilo que você acha certo pode ser que, com certeza, você está indo para o caminho da morte. Aqui, o sábio Salomão disse em Provérbios, capítulo 14, versículo 12: há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é o caminho de morte. Caminho de morte. A pessoa vai morrer ali, sabe? Está morrendo, mas ela não tem ideia do que está morrendo. Agora, olha esse provérbio de Salomão, no capítulo 29, versículo 1. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Olha só. Rejeitar a repreensão, rejeitar a palavra de Deus, né? Rejeitar os princípios de Cristo, rejeitar o ensinamento de Jesus, ele está praticamente se suicidando, né? Então, é caso que a gente tem que analisar a cada dia. Vamos lá, jogo e videogame, a epidemia social e política. Pessoas que outrora eram prudentes, sensíveis, têm sofrido uma influência sutil, mais poderosa dos jogos, tomando atitudes comuns destes. Um exemplo trágico disso é o fato de tantas empresas de financiamento e de empréstimos jogarem com milhões de empréstimos que não têm a menor sentido fiscal. Na verdade, muitos no governo foram levados por essa irracionalidade e pressionaram os bancos. Como resultado direto desse espírito de jogatina que infectou o governo, os bancos e as empresas de financiamento, a América incorreu uma crise mais séria desde a Grande Depressão. Juntamente com todos os danos, a tolerância ao pecado nos levou a fazer coisas estupidamente erradas. Há também no jogo online, que embora não prevaleça a pornografia, é epidêmico e tem se espalhado de forma alarmante em muitos que se dizem crentes. O jogo online entra na vida do cristão da mesma forma sutil que a pornografia, por meio de engodos e racionalização. As pessoas normalmente dizem: é apenas uma pequena quantia de dinheiro e só um joguinho inocente para distrair. Olha só. Seja o jogo, pornografia ou relacionamento impuro, as desculpas para o envolvimento no pecado são todas muito familiares. Então existe essa coisa aqui. Hoje, no
pessoas que gostam de futebol, tem aí as jogos de apostas, né? Que tem aí que tem irmãos que jogam lá, apostam, né? Quem vai ganhar ali, quem vai ganhar aquilo, né? E acho complicado de você viver assim, né? A gente tem que, o máximo possível, por mais que as coisas estejam difíceis, eu sei disso, e estão muito, muito complicadas, a gente precisa, né, entender que ainda devemos entender que devemos andar pela fé. Andar pela fé. As coisas são complicadas? Tudo bem, mas vamos buscar a Deus, vamos entender o que Deus ele pode fazer por nós, entender o que ele pode fazer e vai fazer por nós, dentro do entendimento dele, dentro da sabedoria dele, não da nossa. Ele é o Criador e nós somos a criatura. Parece que estamos querendo inverter o negócio, estamos obrigando Deus a fazer aquilo que eu quero que ele faça. E não aquilo que Deus quer que faça, e Deus ele sabe. O Salmo 103, eu vou até ler ele na íntegra, porque é bom a gente ler bem bonitinho. Salmo 103, cadê ele? Aqui está aqui. Versículo 13, não é isso mesmo? Não, não é versículo 13, talvez é 14 então. Isso aí. Ele diz o seguinte: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Olha só no versículo 13, também quero ler. Eu li 14, né? Agora o versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aí, ele se compadece das pessoas que o temem. Temer sempre está em paralelo com fé. Não existe, ninguém vai temer a Deus se não tiver fé, se não acreditar no Senhor. Mesmo porque ele deixou bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus, a Escritura diz. E todo aquele que se diz que se aproximou de Deus tem que crer que ele existe, quer dizer, tem que crer que ele é a ação na sua vida. Se você não crer assim, se você não vive assim, aí sim, aí a pessoa vai atrás de jogos, de jogatinas, de apostas e assim por diante. E juntando tudo, porque às vezes a pessoa que joga julga aquele que está na prostituição, e aquele que está na prostituição julga aquele que está nos jogos, e no final das contas, tantos que prostituem, tantos que têm relacionamento impuros, e tantos que jogam, são as mesmas coisas. Tudo faz as mesmas coisas. Vamos lá? A famosa últimas palavras. Eu sei como lidar com isso. Aí o problema. Aí o apóstolo Paulo, está até escrito aqui, capítulo 10, versículo 12 de 1 Coríntios, disse: aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe que não caia. Cuidado quando você pensa que está em pé. Pode ser esse o momento da sua queda, né? Paulo diz aqui. Então, o contexto, se você for observar cuidadosamente, né, você vai ver que o contexto está dizendo exatamente sobre isso, sobre Israel. Israel rejeitou Deus, não creu em Deus como deveria crer, e veja aí o preço que eles pagaram, e que foram muito alto. Agora, esse versículo eu acho interessante, eu já li ele aqui, eu gosto de ler ele, interessante. Olha que Salomão dizendo no Provérbios 6, versículo 27. Poderá alguém carregar o fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? É possível isso? É possível você pegar e colocar o fogo no seu colo e sem que as suas roupas peguem fogo? Bom, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso, né? Deixa eu ler aqui a parte que eu sublinhei aqui, que eu acho muito interessante. Olha, também é crucial compreendermos que o pecado tem consequências sérias e terríveis, seja pego por outros ou não. Eu deixo bem claro isso. Está sendo pego ou não, sempre vai ter consequências. Irmãos, muitas consequências. Às vezes está sofrendo aí, padecendo aí, né?
Eu queria pedir a você para que você anotasse aí no seu lado aí, ler o Salmos 1, versículo 1 a 6, né? Esse provérbio aqui, eu quero ler ele aqui, provérbio capítulo 1, versículo 14, e o versículo 15, diz o seguinte: junte-se a nós e teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se põe no caminho com eles. Fique com seus pés longe das suas veredas. Está aí. E quem falou isso, irmãos, foi Salomão. Ele sabe muito bem do que ele está falando. O Salomão o problema do Salomão justamente foi a queda dele, foi isso aí, né? Caiu dentro desse problema de querer juntar as bolsas, né? Olha lá, os locais onde nos sentimos à vontade dizem muito sobre a verdadeira condição da nossa alma. Cuidado. Eu estou muito à vontade aqui. Cara. Meu Deus. Olha o perigo rodando aí. Então, isso quer dizer que a sua alma está nessa posição. Então, cuidado. Vamos lá? Outro ponto que é importante: pessoas e lugares errados. Resultados bons ou ruins? Claro, ruins. E muito ruins. Temos o Salmo 1, versículo 1 a 6, fala ali sobre isso. Sobre o destino do ímpio e o destino do justo. Tanto que a alegria dele é aquele que não se assenta, não anda no caminho dos pecadores, anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados são esses, felizes são esses que não entram nessa questão. Mas por que ele faz isso? Porque o seu prazer está na lei do Senhor, está nos princípios de Cristo. Frequentar estabelecimentos de jogo, além de ser um mau testemunho, é expor-se a uma gama de influências sedutoras, relacionamentos impróprios e tentações. Embora os cristãos não devam evitar tal contato ou relacionamento com pessoas perdidas, precisamos estar firmes nas Escrituras para saber quando e como nos conectarmos com elas. Amar pessoas perdidas, interagir com elas no dia a dia é não só aceitável, como também parte vital do nosso testemunho. Mas jogar e beber juntos são atitudes completamente diferentes delas. Eu vou jogar futebol no meio dos ímpios. Bom, temos que tomar muito cuidado. Até no meio de crente também já é complicado, imagine no meio de ímpio. Mas vai rolar ali palavrões, as jogadas vão ser mais duras. Pode ser que numa dessa aí você sai da graça e enfia a mão no ímpio. O cristão lá, se for pastor ainda, pior ainda, né? Tá entendendo? Toma cuidado com isso. Não é melhor nem ir, nem jogar. Eu sou assim, sabe? Se eu já brinquei muito de futebol com os pessoal da igreja e, na verdade, aí eu saía machucado, aí eu brincava tudo, que ia colocar todo mundo no banco, né, por causa disso. Mas é brincadeira pura. Mas a realidade é que temos que tomar cuidado. Eu já vi partidas de futebol entre crentes, brincadeiras, não é partida de isso ou daquilo. Brincadeiras. E as pessoas levavam isso a sério, e se não passasse a bola, ele iria xingar e mandar a pessoa para o inferno. Só faltava isso. Mas às vezes acontece isso. Entendendo, mano? Vamos ter que evitar essas coisas. Se é possível evitarmos, vamos evitarmos. Porque uma coisa que a gente tem que fazer, entender, é dar o bom testemunho. Bom testemunho. Aqui em Provérbios, capítulo 5, versículo 22, fala que com a corda do seu pecado será detido. Nesse texto, a palavra hebraica para cordas, Shebel, tem um significado muito mais relevante. Na essência, ela carrega a ideia de uma cilada que nos prende a pessoa ou coisas que nos trazem dor, sofrimento e ruína.
Não é. Associações erradas geram escravidão ao mal e grande dano. É o perigo que estamos passando hoje. É o perigo que a gente se deixa, que se corre. O diabo, ele sabe muito bem o que nós podemos ser, o que podemos fazer. E quando estamos fora do contexto bíblico, fora da vontade de Deus, a tendência é a gente acabar se envolvendo com coisas que não deveríamos envolver. É isso que a Bíblia nos adverte. Ou fazermos correr, sair, distanciar, fugir, a palavra seria mais certa. Então, amados, eu queria, nessa passagem hoje, nessa terceira aula hoje, dizer isso para você. Vamos confiar naquilo que a Bíblia nos ensina, não naquilo que nós achamos que é certo. Vamos tomar cuidado com essa ideia de que as coisas estão de acordo com a nossa vontade. Não, vamos sair dessa. Vamos terminar aqui. Por favor, seja bem específico e completo sobre qualquer arrependimento que precise acontecer. Vamos lá. Primeiramente, vamos ler em Números 32. Vamos lá? Números, capítulo 32, versículo 23, né? Versículo 23. Olha só. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. Fique sabendo que esse pecado certamente os encontrará. O pecado, ele sempre vai nos encontrar, aqui está falando de consequências. Ele vai sempre nos encontrar. Não tem um correr fora, ninguém vai fugir das consequências nunca. Então, o que nós precisamos é evitar isso. Por exemplo, uma coisa que nós sempre vemos lá, o capítulo 20 de Êxodo, que fala sobre os 10 mandamentos, se você for observar, 4 deles são direto a Deus, porque os 4 primeiros são a Deus. Os 6 últimos são de relacionamentos. Deus está ali, sabe, ao mandar aqueles mandamentos, os 6, na verdade, mais específico dizendo aqui, eles são para poder a gente saber lidar com as diversidades que a gente vai encontrar, seja nos relacionamentos, seja na amizade, seja no casamento, seja onde for. Sempre vamos se confrontar com isso e Ele lá nos adverte. Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, Ele tem nos advertido e nos ajudado a encontrar a solução. Vamos lá, para Hebreus, capítulo 10, versículo 26 ao 31. 26 ao 31. Diz o seguinte, 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? Ele sabe o que está fazendo. Ele está continuando a pecar de forma proposital. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e o fogo vingador preste a consumir os adversários. 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, a qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Queridos irmãos, uma coisa que a gente se sabe, que nunca devemos esquecer, que com Deus não se brinca, De maneira alguma. Amigo, ou melhor, agora que Deus lhe falou claramente, e muito, sua prestação de contas e seus riscos são mais altos. Amigo, por favor, compreenda-me.
comprometa-se, pela graça de Deus, a imediatamente arrepender-se. Embora Deus saiba que você não é perfeito, Ele exatamente espera mudanças contínuas nas confissões repetidas, com pouco ou nenhum arrependimento. E aquele que sabe, olha o que diz em Tiago, capítulo 7, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É chamado de prevaricação. Eu escrevi aqui que significa prevaricação. Olha só, eu escrevi aqui alguns pontos. Falta ao cumprimento do dever, com interesse ou má fé. Cometer abuso de poder, provocando injustiças e causando prejuízo ao Estado ou a outrem. Transgredir a moral e os bons costumes. Cometer adultério, revelar segredo que lhes foi confiado, trair confiança, corromper, perverter. Tudo isso está dentro do que Tiago falou. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não permita que alguma desculpa ou algum temor o impeça de ter a proximidade com Jesus e de experimentar o poder da verdadeira entrega a Ele. Agora que examinamos a palavra de Deus, suas verdades concernentes às emoções e relacionamentos. Embora relacionamentos errados não sejam epidêmicos quanto à pornografia, eles estão se tornando comuns e crescendo rapidamente. Mas não tema, nós podemos experimentar a vitória completa. Aí no capítulo 2, nós vamos falar sobre a vitória sobre todas as áreas de relacionamento. Eu queria convidar você que não falte as aulas seguintes. Cada vez mais as coisas estão esquentando, estão ficando bem pesado. E essa é a intenção, na verdade. É para que nós, viemos buscar a Deus e o avivamento como todos nós esperamos. Tá ok, meus queridos? Hoje é só por aqui, né? A gente vai terminar mais uma escola bíblica. Deixa o seu like aí, deixa o seu ok, faça o seu comentário, vai lá para o meu Instagram se você quiser, me chame no direct lá e a gente vai conversar muito e vamos tirar dúvidas, se você quiser, lá ou quiser tirar aqui é mais complicado, né? Que às vezes não é todo dia que estamos vendo aqui, né? Mas lá no Instagram é melhor, né? Eu vou ter mais acesso a você, ok? Deus te abençoe, até domingo que vem, para a nossa próxima aula aqui, já entrando para o segundo capítulo, são 3 capítulos, amanhã vamos para, e semana que vem vamos falar sobre o 3º capítulo. Deus te abençoe, até a próxima aula, em nome de Jesus, amém.